E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos vendo um homem chegando à Espanha todo animado para encontrar sua família para as férias tão aguardadas. Seu nome é Will. Seu pai Martin o recebe calorosamente e eles começam sua jornada até um barco que os esperava. No caminho, o telefone de Will toca com uma ligação do trabalho, mas ele pede educadamente uma pausa, sabendo que suas ligações de trabalho muitas vezes incomodam seu pai. Quando chegam ao destino, a mãe de Will, Lori, seu irmão Josh e a namorada Dara o recebem com grandes sorrisos. Toda a família está super feliz porque estão ansiosos para ter um jantar especial juntos. Enquanto se sentam ao redor da mesa, os dois irmãos falam sobre sua infância, onde se mudaram muito por causa do trabalho do pai. Lori está muito feliz por ter sua família toda junta e fazem um brinde para começar a noite. No entanto, o clima toma um rumo brincalhão quando Josh traz à tona um incidente engraçado do passado de Will, fazendo todos darem muitas risadas. Mas esse momento alegre é interrompido repentinamente quando Will recebe uma ligação preocupante. Ele parece muito sério e a tristeza se espalha para todos ao redor. Finalmente ele se abre para sua família e compartilha a triste notícia sobre sua empresa ter falido. Todos ficam em silêncio enquanto Will pensa no que vai acontecer a seguir com ele. Em seguida ele se afasta para ficar um pouco sozinho. Mais tarde, depois do jantar, Will tenta consertar as coisas com seu pai por ter abalado o clima feliz anteriormente, e pede desculpas pela situação difícil em que se encontra. Em uma conversa sincera, Martin também pede desculpas a Will, entendendo o quanto isso é difícil para seu filho. No dia seguinte, a família está no mar, mas Will está grudado em seu telefone que toca constantemente. Ele relutantemente ajuda a guiar o barco até finalmente ancorarem. Mas Will não consegue parar de pensar em seu telefone, o que leva a alguma tensão quando Martin pede urgentemente para ele assumir o controle do barco. Nesse momento, um barco rápido vem perigosamente perto de seu iate, e Will não percebe o perigo. A falta de foco faz com que o barco deriva sem direção por causa do vento. Martin entra em pânico e grita com ele a tempo, então ele consegue evitar um acidente ruim que poderia ter machucado Dara. No meio desse caos, o telefone de Will toca novamente, mas Martin o joga no oceano sem hesitação. Isso faz com que eles discutam e Will toma uma decisão ousada. Ele pula no mar e começa a nadar em direção à cidade para tentar encontrar alguma paz. Enquanto suas emoções fervem, ele rapidamente para na farmácia para comprar um antisséptico para o ferimento de Dara e depois decide tomar uma bebida para saciar sua sede. Enquanto ele estava na costa olhando para o vasto oceano, Martin começou a se sentir inquieto. O mesmo barco de alta velocidade passou novamente, deixando-o ainda mais preocupado. Depois de um curto período de tempo, Will voltou para a praia, mas não viu o iate da família em lugar nenhum. Ele tentou pedir ajuda às pessoas locais na praia arenosa, mas eles falavam rápido em espanhol e ele não conseguia entendê-los. Determinado, ele entrou no mar e se aproximou de um grupo de jovens, esperando que pudessem ajudá-lo. Mas infelizmente suas palavras não são compreendidas por ninguém. Will sentiu um medo crescente em seu coração, pensando que talvez sua família o tivesse deixado para trás por engano. Ele caminhou ao longo da costa para o alto de um morro para ter uma visão melhor. Próximo à hora do pôr do sol, ele vê o iate à deriva sozinho. Quando se aproximou e subiu a bordo, percebe que algo estava muito errado, pois o barco não tinha energia e sua família havia desaparecido. Sentindo-se desesperado, Will foi para a delegacia de polícia local em busca de ajuda. Lá dentro, encontrou policiais jogando cartas e não lhe dão muita atenção. Isso o deixou ainda mais frustrado. Finalmente, ele conseguiu contar seu problema ao capitão da delegacia, que, ao ouvir o nome de Will, fez uma ligação telefônica. O capitão agora parecia muito preocupado e disse a Will para mostrar onde o iate encalhado estava. Já são as primeiras horas da noite, os policiais e Will partiram para encontrar o barco da família. Mas no caminho surge um estranho que diz conhecer Will e prometeu ajudá-lo a encontrar sua família. Will suspeitou de algo e tentou fugir, mas os policiais o pararam e ele tem que lutar. Eventualmente, Will conseguiu se libertar e foge do local. Ele pegou um carro da polícia e saiu em alta velocidade pela noite com os policiais o perseguindo. A perseguição continuou até os policiais encurralarem Will, fazendo-o bater o carro roubado. Eles começaram a bater nele com força. Quando parecia que não havia esperança, Martin aparece de repente e derrotou rapidamente os agressores, salvando seu filho. Quando Will desperta, ele está com seu pai dentro de um carro seguindo para a cidade. Ele pergunta a Martin onde estavam Josh e sua mãe, mas seu pai não sabe do paradeiro deles. Com o coração pesado, ele revelou um grande segredo, que é na verdade um agente da CIA. Ele acreditava que algo de seu passado voltara para assombrá-los e colocar sua família em perigo. Ele continuava pedindo desculpas, cada vez soando mais sincero, prometendo reunir sua família em uma voz tranquila. Ele recebeu uma ligação em seu celular, uma mensagem de seu contato secreto na CIA dizendo para se encontrar secretamente.
Martin não compartilhou muitos detalhes, mas levou Will para uma de suas casas seguras, um lugar onde poderiam se esconder dos problemas que estavam se aproximando. Conforme o tempo passava, Martin disse a Will para levá-lo a um ponto de encontro onde seu líder de equipe, Waver, estava esperando. Eles não sabiam que um atirador silencioso estava se preparando com um rifle nesse ponto de encontro. Will e Martin chegaram ao local e Martin disse ao filho para ficar no carro. Mas antes de sair, ele compartilhou seus sentimentos, dizendo a Will o quanto estava orgulhoso do filho maravilhoso que ele se tornou. Martin foi até Waver, sentindo-se suspeito e se perguntando se ela tinha planejado essa situação perigosa. A verdade veio à tona quando Martin explicou que os caras de quem pegaram a maleta tinham sequestrado sua família e estavam ameaçando machucá-lo se não devolvessem a maleta dentro de 24 horas. Waver, no entanto, disse que a maleta havia desaparecido, deixando Martin procurando uma solução. Enquanto Martin voltava para o carro com o coração pesado, de repente um atirador o acertou e ele não sobreviveu. Will, sobrecarregado com choque e tristeza, se arrastou até seu pai caído e lamenta sua perda. O impiedoso atirador Gorman viu outra chance e mirou sua arma em Will, mas Will conseguiu pegar a arma e o celular de Martin a tempo. Impulsionado pelo desespero, ele fugiu antes que Gorman e seus homens pudessem se aproximar. Enquanto corria por sua vida, Will encontrou um policial, mas o policial, ao ver Will com uma arma, apontou sua arma para ele, pronto para o prender. Mas antes que as coisas piorassem, Gorman agiu rapidamente e atirou no policial. Will atirou em Gorman, mas então mais policiais chegaram. Will fugiu novamente, correndo desesperadamente até chegar a uma cerca alta. Com seu último fôlego, ele pulou sobre ela e encontrou segurança em um parque próximo. Enquanto corria pelas ruas, um policial a cavalo o viu e começou a persegui-lo. Will corre rapidamente e consegue despistar o policial. Ele encontrou um lugar seguro em um banheiro público, tentando recuperar o fôlego e entender tudo o que acabara de acontecer. Depois de se acalmar, ele voltou para as movimentadas ruas, tentando esconder sua identidade usando um boné e óculos de sol que pegou em algum lugar. Então ele decidiu se livrar da arma. Em seguida, ele se jogou inteligentemente para dentro da Embaixada dos Estados Unidos para ser preso. Dentro da embaixada, Will contou a um oficial sobre a morte trágica de seu pai e a situação perigosa de sua família, mas o oficial não acreditou nele e sugeriu que ele procurasse um advogado. Enquanto conversavam, o telefone do oficial tocou, indicando uma conversa relacionada a Will. Desanimado, Will deixou a embaixada e lá viu Waver esperando em seu carro. Ela disse que era amiga de Martin e parecia saber muito sobre Will, embora ele fosse jovem. Embora hesitante, Will acabou cedendo às palavras convincentes dela, porque ela prometeu ajudar a salvar sua família. Enquanto o carro começava a se mover, Waver começou a fazer perguntas sobre as conexões de Martin com a misteriosa maleta. Will começou a suspeitar que Waver talvez não fosse uma amiga, então fingiu estar querendo vomitar. E assim que Waver para o carro, Will a engana e corre, desaparecendo nas movimentadas ruas. Ele pegou um ônibus e colocou mais distância entre ele e a cidade, tudo enquanto segurava o celular de Martin. O telefone continuou tocando e era o mesmo homem ligando novamente. O coração de Will afundou quando ouviu a voz de sua mãe pedindo desesperadamente para falar com Martin. Em um momento doloroso, Will teve que dizer à mãe que seu pai havia morrido e ela começou a chorar. Mas o homem do outro lado da linha não se importava com sua dor. Ele ainda queria a misteriosa maleta. Determinado, Will entrou em contato com um amigo de seu pai chamado Diego. Ele combinou de encontrar a sobrinha de Diego, Lúcia, no escritório dele. Quando chegou ao endereço, Will estava pronto para problemas antes de conhecer Lúcia, que parecia nervosa. Mas então o agente de Waver apareceu e Lúcia o atacou com uma faca. Isso deu a Will a chance de entrar na luta e confrontar seu inimigo. No decorrer da luta, Will fere fatalmente seu oponente e isso o mata. Lúcia, ainda em alerta pela luta, apontou sua arma para Will, pensando que ele poderia ser uma ameaça para Diego. Mas Will rapidamente explicou a situação perigosa e pediu ajuda a Lúcia para encontrar Diego. Ela concordou relutantemente e foram para o apartamento de Diego. Quando se aproximaram da porta dele, viram que a entrada estava aberta. Will, se preparando para problemas, pegou sua arma e entrou cuidadosamente. Lá ele encontrou o corpo sem vida de Diego no chão e segurou Lúcia perto. Ele tentou mantê-la quieta e não deixar que seus choros piorassem ainda mais a situação já tensa. Ele ouviu um som fraco vindo da cozinha e foi ver o que era. Para sua surpresa, Waver e Gorman estavam lá, alimentados pela raiva e desespero. Will apontou sua arma para eles e exigiu respostas sobre a morte de seu pai. Waver explicou calmamente que Martin havia considerado devolver a misteriosa maleta para seus inimigos, razão pela qual ele teve que ser eliminado. Waver ofereceu ajudar Will a encontrar sua família, mas havia uma condição. Ela queria saber sobre as outras conexões de Martin relacionadas à valiosa maleta. De repente, Lúcia entra na sala atirando furiosa com sua arma. Em seguida, ela e Will sobem para o outro andar para escapar dos tiros, mas Waver e Gorman seguem atrás deles.
Eles chegam no telhado onde perceberam que não havia como descer. Em um movimento corajoso, Will elaborou um plano. Ele amarrou uma corda em volta de Lúcia e começou a abaixá-la, mas Gorman atirou na costela dele. Lúcia encontrou segurança com um estranho que a ajudou enquanto Will salta do prédio amarrado em um cabo de uma antena, evitando por pouco as balas e eventualmente caindo no chão ferido. Lúcia o pega em sua motocicleta e eles fogem, aproveitando as pessoas na rua. A condição de Will estava piorando, mas eles não podiam parar. Waver os alcançou e conseguiu os derrubar na rua. Justo quando Waver estava prestes a dar um tiro fatal, um grupo de pessoas a impediu de ver, dando a Lúcia e Will outra chance de escapar. Lúcia levou Will a uma boate onde pediu ajuda a uma amiga com habilidades médicas. A princípio, sua amiga hesitou, mas Lúcia implorou e eventualmente sua conhecida concordou e chamou outros para ajudar. Eles examinaram o ferimento de Will, mas não encontraram uma bala. Então tiveram que usar uma medida drástica para parar o sangramento, fazendo Will desmaiar após o procedimento. Will, momentos depois, acorda ainda com dor. E enquanto Lúcia vasculhava seu celular, ela encontrou uma foto de Martin e ficou chocada quando Will confirmou que ele estava morto. Então Lúcia revelou que também conhecia Martin, porém ela o chamava de Tom. Lúcia fala que Martin era seu pai, revelando ser meia-irmã de Will. Ambos pegaram um trem para ir ao lugar onde a troca da maleta deveria acontecer. Will ainda estava tentando processar o fato de que Martin tinha uma vida secreta. Ele decidiu seguir sozinho e Lúcia entendeu. Ela disse que estaria esperando na boate, pronta para ajudar se necessário. Eles se despediram e Will partiu sozinho. Quando Will chegou ao local, ele olhou cuidadosamente ao redor para ver se conseguia encontrar seu contato. Um homem misterioso apareceu de repente ao lado dele e disse para agir normalmente e segui-lo. Will estava cauteloso, mas fez como foi mandado, seguindo o homem até um carro e sentando no banco da frente. Ele estava ansioso para obter informações sobre sua família e continuou fazendo perguntas. Mas o homem reagiu rapidamente e violentamente. Ele agarrou o pescoço de Will e o sufocou até ele desmaiar. Quando Will acordou, estava amarrado a uma cadeira e estava levando socos repetidamente enquanto tentava desesperadamente convencer seus captores de que Martin estava morto. Para sua surpresa, o líder Zahir se revelou um agente louco. Aconteceu que a maleta misteriosa era parte de um plano complicado para expor um agente corrupto da CIA. Martin e a CIA haviam demitido seu agente infiltrado e pegado a maleta como parte desse plano. Will contou a Zahir que Martin havia se tornado uma vítima da CIA e dos esquemas da Caxis. Eles estavam tentando apagar todas as evidências e testemunhas de seus planos complicados e enganosos. Zahir revelou então a dolorosa realidade de que a família de Will ainda estava sendo mantida refém e sua segurança dependia do fato de que eles eram reféns. Zahir estava determinado a confrontar Waver e salvar a família de Will. Ele insistiu que Will deveria atrair Waver para fora antes da venda secreta da maleta e ameaçou entregar a família de Will para a CIA se ele falhasse. Novamente, Will foi dominado, sufocado e jogado para fora do carro junto com uma arma nos arredores da cidade. Ele voltou para a boate acolhedora de Lúcia, onde ficaram felizes em se verem novamente. Eles se uniram e planejaram uma estratégia para fazer Waver sair à luz do dia. Enquanto discutiam silenciosamente seu plano, o dono da boate, que era leal a Diego, os ouviu e ofereceu ajuda. Lúcia teve uma ideia inteligente. Ela usou seu cartão para pagar bebidas e deixar um rastro digital, esperando que Waver caísse na armadilha deles. Em apenas alguns minutos, Gorman aparece na boate, mas o inteligente dono da loja e seus amigos o reconhecem rapidamente, e uma luta entre eles começa. Gorman é um lutador habilidoso, mas eles finalmente conseguiram dominá-lo após usarem um taser. Eles levaram Gorman para o porão da boate e começaram um interrogatório duro. Will queria saber onde estava a maleta e quando seria a troca secreta, mas Gorman ficou em silêncio. Irado, Will atacou brutalmente Gorman e ordenou que os homens o punissem mais. Após a dura surra, Will e os outros deixam Gorman sozinho, porém o deixaram com uma facilidade para escapar, para que assim o mesmo escapasse, esperando que isso os levasse até Waver. Lúcia estava atrás do volante de um carro esperando, enquanto observavam Gorman de alguma forma se libertar e escapar. Gorman rouba um carro e foge em alta velocidade sem perceber que está sendo seguido. Momentos depois, Gorman entrou em um beco onde se encontrou com Waver, e eles vão embora rapidamente enquanto Will seguia de perto. Eles chegam até uma área de estacionamento no subterrâneo, e Will pede a Lúcia para ficar no carro enquanto ele o seguia mais adiante. Will observava à distância enquanto Waver conversava com os potenciais compradores no estacionamento. De repente, tudo é exposto quando Zahir e seu grupo chegaram, dizendo a Will para recuar e se render. Will gritou exigindo saber onde sua família estava sendo mantida, porém o barulho chegou a Waver, e ela desconfiada matou os compradores. A situação ficou ainda mais perigosa quando os agentes começaram a atirar para todos os lados.
No meio de todo o caos, Gorman pega a misteriosa maleta e foge em um carro. Determinado a recuperá-la, Will o persegue a pé. Ele logo alcança Gorman e eles têm uma luta dentro do veículo pela valiosa mercadoria. No meio de sua luta, um agente de Zahir interveio e atirou em Gorman. Will cai junto com a maleta e Lucy em seu carro colidiu com o carro de Gorman, causando uma colisão violenta. Gorman, gravemente ferido, mencionou como estava surpreso que Will fosse aquele a encerrar sua vida. Waver chegou em seu carro e vai em direção à maleta abandonada no chão, atirando contra Will e forçando-o a procurar abrigo. Ela em seguida desce e pega a maleta e, após ver Gorman morto nas proximidades, repreende Will chamando-o de amador. Depois disso, ela foge em alta velocidade. Will e Lucia começaram a persegui-la sem descanso, mas Waver sabia que estavam atrás dela, e uma perseguição em alta velocidade começou. Waver tentou escapar dirigindo por um parque, mas Will estava determinado a pegá-la. Quando ele se aproxima, Waver começa a atirar nele. Will não desiste, porém pensando em algo recua por um momento. Waver pensou que os havia perdido, mas então ficou presa no trânsito. O que ela não sabia era que Will a havia avistado. Ele dirigiu direto para ela, causando um grande acidente em uma loja próxima. Uma multidão se reuniu e Waver saiu do carro e começou a atirar não só em Will, mas também em pessoas inocentes. Com muito esforço, Will e Lucy assumiram o controle de outro carro e fugiram, com Waver ainda os perseguindo implacavelmente. Eles chocam os carros um contra o outro e ambos consequentemente acabam virando. Waver, segurando a valiosa maleta, saiu e se aproximou de Will e Lucia, que estavam lutando para se mover. Em um momento tenso, Will tentou alcançar sua arma, mas Waver o provocou. E quando ela estava prestes a atirar nele, de repente um tiro a acerta fatalmente. Zahir e seus agentes apareceram e rapidamente garante que Will, Lucia e a valiosa maleta estivessem seguros. Zahir, liderando o caminho, guiou Will para uma reunião muito importante com sua família, que ele pensava ter perdido para sempre. No caminho, Zahir disse algo surpreendente. Ele admitiu que mesmo que Martin tivesse um passado misterioso, ele ficaria orgulhoso de Will por ser tão forte. O reencontro deles foi emocionante, chorando de alegria e se abraçando, e isso fortalece ainda mais os laços quebrados da família. No dia seguinte, eles visitaram Lucia no hospital, onde Lori e Josh a receberam como parte da família. Seu breve período de paz não durou muito. Um agente desconhecido se aproximou de Will e lhe deu um passaporte, oferecendo-lhe uma maneira de voltar para casa onde estava seguro. Will ainda estava curioso sobre o que havia dentro da maleta, mas o oficial não deu uma resposta direta. Em vez disso, ele insinuou que, para descobrir mais, Will precisaria se envolver mais com a CIA.